Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Boniotti do Prado, tenho 36 anos de idade e eu quero vir através desse vídeo aqui contar um pouco da minha história artística e cultural como técnico de sonorização aqui na cidade de Paranavaí. A minha trajetória como técnico de som aqui na cidade começou em meados do ano 2000. Eu tinha 16 anos de idade na época e tinha um vizinho meu que se chamava Israel Moraes. Esse Israel Moraes, ele trabalhava de iluminador numa locadora aqui em Paranavaí, que era do senhor José Francisco Rossi. Essa locadora estava precisando na época de gente para poder ajudar a carregar o equipamento de som do ônibus para o clube e do clube para o ônibus, né? O serviço em si era só para carregar o equipamento. Eu, como precisava trabalhar e vi que era um serviço de banda, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu de pronto aceitei e fui fazer com eles esse serviço aí, né? Nessa primeira viagem que eu fui, eu já fiquei encantado com as coisas. Eu nunca tinha visto equipamento de sonorização na minha frente antigamente. Então, mesa de som, mesa de luz, caixas de som, potência, tudo que tinha lá me encantava e me despertava curiosidade em aprender, né? Foi quando então eu comecei a viajar com eles para ajudar a carregar. Esse Israel, que era o iluminador da locadora, começou a me ensinar a ligar a iluminação. Eu aprendi fácil, coisas de 4, 5 meses eu já estava ligando toda a iluminação da locadora. Mas aquilo ainda não me satisfazia. Eu tinha vontade de aprender a mexer com a mesa de som, né? Que era o que mais me encantava. Porque as mesas de som eram aquele cheio de botão, grandona, era tipo essa que está aqui na minha frente. Então é uma coisa que quando você é adolescente parece que te encanta bastante. E quando eu vi aquelas mesas de som a primeira vez, eu vi que aquilo lá era para mim, que eu tinha vontade de aprender e que eu queria ser um técnico de som. Nessa locadora que eu fui trabalhar primeiro, tinha dois técnicos de som que trabalhavam lá, Cláudio e o Mike. Esses dois técnicos de som foram que me ensinaram a maioria das coisas que eu sei até hoje. Me ensinaram todo o esquema de input, output, entrada e saída das mesas, entrada e saída das potências. Então tudo que eu aprendi do começo, que é o básico para você aprender a mexer com som, foi esse Cláudio e o Mike que me ensinaram. Essas coisas que eles me ensinaram naquela época me servem até hoje. As técnicas de ligamento, de input, output, tudo que eles me ensinaram me serve até hoje e foi o grande passo para mim poder começar a aprender a mexer com sonorização. E é o serviço que eu faço, que eu desenvolvi até nos dias de hoje. Essa locadora que eu trabalhei, do José Francisco Rossi, eu trabalhei do ano de 2000 a 2005. E lá tive várias experiências. Som de rodeio, comício, show que era no meio da rua que antigamente podia ter, festa de virada de ano que a gente fazia em outras cidades, festa que a gente fazia aqui na cidade de Paranavaí mesmo. E acho que da época que eu trabalhei com ele lá, a parte mais legal que a gente foi desse tempo aqui foi quando a gente foi atender o pessoal do Grupo Tradição, que é do Mato Grosso do Sul. Esse Grupo Tradição, na época do meados de 2002 mais ou menos, era um grupo bastante famoso aqui no sul do Brasil. O show deles sempre davam gente, lotava, e era um grupo que era muito carismático, né? Eles tinham um público bem fiel. E a gente ir lá atender esse grupo aí foi uma coisa bem interessante para mim, porque me fez desenvolver bastante meu aprendizado como técnico de som e como atender o pessoal, atender grupo grande, né? Porque a gente trabalhava sempre com o pessoal de duplas mais pequena, banda pequena, e quando você pega um grupo que é mais famoso, grande, na hora dá um certo medo, né? Mas quando a gente foi lá e fez tudo o serviço, que deu tudo certo, e foi uma parte que me marcou bastante na minha vida, né? Mais ou menos no ano de 2005, no final do ano, eu conheci uma pessoa aqui em Paranavaí que se chamava Hélio Escobar. Ele era dono de uma locadora de som que se chamava Dom Pedro Sonorização, que era aqui da cidade de Paranavaí também. Nessa locadora, que eu comecei a trabalhar com ele lá depois, foi onde eu aprendi a mexer com mesa de som digital. Porque aquele tempo antigo, quando a gente trabalhava, no começo, quando eu trabalhei na primeira locadora, as mesas de som eram todas analógicas, tipo essa daqui, com vários botãozinhos. E hoje em dia as mesas de som são todas digital. Essa grande maioria de botão já não existe mais nas mesas, né? Então, dessa primeira vez que eu fui fazer com ele lá, ele falou, ó, você vai ter que aprender a mexer com mesa de som digital. Eu falei, ó, nunca mexi ainda. Aí eu peguei o manual da mesa, que era 114 páginas, e eu tenho o manual da mesa guardado até hoje comigo. Esse manual eu li praticamente inteiro, li tudo. Só que você só lendo, você não aprende. Se você não tiver a mesa de som na frente, na prática, para você treinar, você não consegue aprender. Então esse Hélio Escobar foi uma pessoa que me ensinou bastante a mexer na parte de mesa digital.
que a gente ia na casa dele só para ligar a mesa e ficar treinando junto com a apostila da mesa de som, né? Nesse tempo que eu trabalhei com ele, de 2005 a 2009, também a gente fizemos vários eventos com várias duplas de médio porte, e foi uma parte que me fez um aprendizado bem bacana, né? Porque tudo que eu sei de mesa digital hoje, eu aprendi começando com ele, com o Hélio Escobar lá. No ano de 2009, esse amigo meu, que chamava Mike, da primeira locadora que eu trabalhei, ele me convidou para poder ir trabalhar numa igreja católica aqui em Paranavaí, que se chama Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Lá nessa paróquia eu nunca tinha feito um serviço de igreja na minha vida, né? Tinha trabalhado em vários lugares, mas em igreja eu nunca tinha feito som. E trabalhar numa igreja para mim foi uma experiência bem diferente. Você aprender a fazer a harmonização de som de igreja, porque não tem nada a ver você fazer um som de baile ou de um barzinho, alguma coisa, com o som da igreja. O som da igreja é totalmente diferente. A harmonização do coral, o instrumental, então tem toda uma técnica para você aprender. Esse tempo que eu trabalhei na paróquia foi um tempo bastante interessante para mim. Eu conheci várias pessoas da igreja lá, Padre Adão, Padre Elfen, Camila da secretaria, o Wendel, que era do coral, que depois, quando eu saí da igreja, ele veio trabalhar no meu lugar no som, que eu ensinei ele a fazer as coisas lá. E foi um período bem interessante da minha vida. Uma das situações mais engraçadas que teve lá na minha igreja, nessa igreja que eu trabalhei lá, foi que eu, como era o técnico de som da igreja, eu sempre chegava primeiro e saía por último. Então a chave da igreja ficava comigo. A chave ficava sempre comigo, eu sempre chegava primeiro, abria a igreja, ligava o som e os fiéis chegavam. Numa certa missa de um dia de quarta-feira, estava bastante chuvoso o tempo. E eu estava sem carro, meus pais também estavam sem carro naquela época. E eu não tinha como subir para a igreja. E estava dando a hora da missa, a missa era 8 horas e começou a dar 6h30, 6h40, a hora que deu 7 horas. E eu tinha uma vizinha amiga minha, Priscila, ela tinha uma bis. Aí eu fui lá e falei para Priscila, ó Priscila, você me empresta a bis que eu preciso ir na igreja, porque vai começar a missa e eu tô atrasado. Aí ela pegou e me emprestou as bis dela, e eu peguei e subi com essa bis no meio da chuva para lá. A hora que eu cheguei na igreja, faltava 20 para as 8 da noite. E como eu ficava com a chave, ninguém mais tinha chave. A hora que eu cheguei lá, a igreja já estava lotada na frente, todo mundo debaixo da marquise e aquela chuva, e eu chegando todo ensopado no meio da chuva. Cheguei correndo, abri a igreja. Aí, na hora que eu cheguei lá, o padre até ficou bravo comigo. Falou, poxa, Alexandre, que responsabilidade é essa? Eu falei, rapaz, mas hoje tá chovendo, não tem como. Eu tava a pé, peguei uma moto emprestada. Aí ele falou, rapaz, não quero saber, é compromisso seu. Aí eu fiquei até bravo na hora, eu falei, rapaz, se você não quiser que eu não faça o som, você pode falar que eu nem faço. Eu vou embora, que eu tô todo molhado aqui, eu vim só para poder cumprir minha obrigação de fazer. Aí ele olhou para mim e falou, vai lá, Alexandre, vai lá e faz seu serviço. Eu fui lá, corri, liguei tudo, fizemos a missa, deu tudo certo no final das contas. E no final da missa eu fui até lá falar com o padre. Todo mundo pediu a benção no final. E no final ele veio para mim, pediu desculpa, né, que ele tava nervoso, que ele chegou em cima da hora também, que a igreja estava fechada. E eu de prontimão também aceitei as desculpas dele e também me desculpei pelo fato de eu ter atrasado, né, porque o compromisso de chegar lá cedo era meu, mas aquele dia foi um dia atípico, né? Foi uma coisa que nunca aconteceu. Nesse período da igreja também, eu fiz o projeto do EFTA, que era um projeto de um acampamento que eles faziam da igreja, mas esse projeto do EFTA, na igreja eu trabalhava registrado por mês, né? E esse projeto do EFTA era a parte da igreja. Então, lá eu fui fazer esse serviço como voluntário. Nessa parte do EFTA eu fiz a parte de sonorização lá, né? As tendas que tinha as pregações, as tendas que tinham as músicas do coral. Então, no ano de 2009 e 2010, eu ajudei o pessoal a fazer o EFTA lá, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. No ano de 2011 a 2014, foi um ano que começou a aparecer muitos serviços de freelance para mim. O que é o serviço de freelance? Você ir lá, fazer o serviço para a pessoa e depois ir embora. Você vai lá só para cumprir aquele serviço do dia, né? E como eu estava tendo muito serviço de freelance, para mim trabalhar na igreja começou a ficar inviável. Então eu comecei a viajar bastante e fazer serviço aqui em Paranavaí e fora de Paranavaí. Nesse tempo que eu fazia os freelances de 2011 e 2014, tinha uma boate em Paranavaí que se chamava Alquimia Pub, que era um barzinho só de rock and roll, né? E eu, como sempre gostei da parte de rock, foi um lugar que eu gostei de trabalhar com eles lá. Então, quando eu não fazia meu serviço de freelance, eu ia lá e fazia o serviço com eles nas músicas com as bandas que tocavam. E lá, nesse Alquimia Pub, o estilo era só rock, né? E uma das experiências mais legais que eu tive lá no Alquimia foi fazer o som com o pessoal da banda Legião Urbana Cover, que são de Curitiba, aqui no Paraná também.
Essa banda Legião Urbana Cover, ele tem um vocalista que ele é muito parecido com o Renato Russo, né? Que é o finado Renato Russo. Então eles são, em todo lugar que eles tocam, são bastante sucesso. E essa banda já teve em vários programas de televisão, né? Então você ir lá fazer o som com a pessoa que parecia o Renato Russo, pra mim foi maravilhoso. E o rapaz, o engraçado que cantava igualzinho. Então lá pra mim foi uma experiência muito bacana que eu gostei bastante das bandas que eu trabalhei lá. Conheci vários pessoal de banda aqui da cidade. Bravo Charlie, Marquinhos Diet, banda Dr. Pacheco. São todas bandas de Paranavaí que sempre faziam som nesse bar. E foi o pessoal, quando eu conheci a maioria dos músicos em Paranavaí, eu conhecia trabalhando lá na Alquimia Pub. No ano mais ou menos de 2015, eu fui convidado pelo Sidney Costa a trabalhar numa banda que era aqui da cidade também, chamada Banda MR Banda Show. E nessa Banda MR Banda Show, eu trabalhei lá 3 anos, de 2015 até 2017. E com essa Banda Show, fiz várias viagens também, né? Fora, aqui no Paraná e fora do estado e aqui na cidade também. Dos fatos mais curiosos quando eu trabalhava com a Banda Show é que a gente foi fazer a sonorização numa festa de rodeio, lá numa cidade, que eu não lembro o nome agora. Nessa festa de rodeio, você vai no som, quando você vai na frente do palco, tem 2 lados. Você fala o PA, tem um PA de um lado e um PA do outro, que são as caixas de som que vem som para o público. E cada PA desse tem uma potência com energia ligada nele embaixo. Como era festa de rodeio, não sei, teve um gado que escapou do brete deles lá, e ele pisou bem na metade de onde era um fio da ligação de um lado para o outro. Esse gado pisou bem em cima de onde estava o cabo de energia. Aí o que aconteceu? Metade de um som parou e outra metade ficou funcionando. E aí a gente saiu correndo para tentar saber o que estava acontecendo. Eu sei que a gente levou 1 hora para descobrir que o gado tinha pisado no meio do cabo de energia, porque os cabos geralmente eram de 100 metros. O rack de energia ficava num lugar, você puxava 100 metros de um fio para um lado, ligava um som, puxava mais 100 metros de um fio no lado e ligava para o outro. Nessa metade desses 100 metros, o gado pisou bem no meio do fio e cortou no meio. Então foi uma coisa que a gente demorou para poder descobrir. A gente ia lá no carro, na tomada da energia, olhava aqui, olhava lá, até descobrir que esse gado realmente tinha pisado na metade do fio e cortado o cabo no meio. Graças a Deus, aquela vez, a gente conseguiu resolver o problema antes da banda começar a tocar. E fizemos show sem nenhum problema. Outro fato engraçado que a gente fez com a banda MR Show foi a gente chegar na cidade, quando ter quebrado no meio do caminho, a gente chegar lá em cima da hora, fizemos tudinho. A hora que ela chegou 7h30 lá, o palco estava lotado já de gente para assistir o show e não tinha nenhuma caixa montada. E a gente pegou tudo em coisa de 1 hora, conseguimos ligar todo o nosso equipamento da banda e fazer o som. E geralmente a gente levava 5, 6 horas para poder montar esse equipamento. E aquele dia a gente levou 1 hora e 10 minutos. Então foi uma coisa que a gente montou em tempo recorde. Até o dono da banda não acreditou que a gente estava com tudo pronto, ligado. No final do ano agora de 2017 ainda, eu fui convidado para fazer o som de técnico lá na Maringá Encantada, em Maringá. Durante 30 dias fazer a festa do Natal lá. Eu também aceitei, fiz grandes amizades em Maringá, conheci vários músicos da região de lá, e todo dia com uma atração diferente. Grupos musicais, grupos de outros países, orquestra, sinfônica, muitas coisas. No 2018 até agora 2020, em 2018 eu tinha um amigo meu que era iluminador que se chamava Glauber Oliveira. Esse Glauber trabalhava de iluminador no Grupo Herança, aqui em Paranavaí. E ele veio e me convidou, disse que o Grupo Herança estava sem técnico de som e estava precisando de um técnico para trabalhar com eles lá. Eu já queria parar de viajar um pouco, queria ficar mais na cidade, eu aceitei fazer o serviço com eles lá. E ele me apresentou o Sidney, que é o dono da banda. Aí eu fui lá, conversei com ele, acertei, fiz uma manutenção no equipamento deles lá e comecei a viajar com eles. De 2018 até agora meados de 2020, eu estava trabalhando com eles, né? Mas aí veio esse negócio de pandemia, a gente praticamente parou, ninguém está trabalhando mais. O pessoal do grupo da banda lá do Herança, todo mundo é o mesmo ainda. Os músicos, o iluminador, eu que estou na parte técnica agora de sonorização. O grupo é tudo mesmo. Só que a gente, no caso, não estamos tocando, né? Nesse tempo agora, no dia 13 de março desse ano, a gente tocou um baile numa sexta-feira, que foi o último baile que a gente fez esse ano. Depois do dia 13 de março, a gente tinha outro baile para o dia 19 e 20, que era o outro final de semana, que seria a sexta e o sábado. E no caso,
no caso, a gente no meio da semana o produtor da banda ligou e disse pra gente assim, ó, o show dessa semana os dois foi cancelado. Aí por quê? Por causa da pandemia. E depois que começou esse de pandemia, a gente ficou até hoje. A gente tocamos algumas lives, fizemos 4 lives aqui em Paranavaí, nesse período da pandemia. Uma live foi em prol da Santa Casa de Paranavaí e as outras lives que a gente fez foi em prol dos músicos aqui da cidade. Nesses meus 3 anos que eu trabalhei agora com o Grupo Herança, a situação mais engraçada que eu passei foi a gente tocar em uma tribo de índio. Eu nunca tinha ido numa tribo de índio e a gente foi lá dentro de uma tribo, lá no meio do mato, num lugar que para chegar lá só quem é da tribo para saber. E foi uma experiência totalmente diferente. Eu nunca tinha ido numa tribo de índio antes e você chegar lá você vê a estrutura que tem uma tribo. As casas não eram de alvenaria, são todas casas de materiais lá nessa tribo. Os formatos em cima da casa são todos aqueles formatos de quiosque chalé, né, que é tipo de índio mesmo. E lá nessa tribo tem tudo. Tem escola que você estuda até o 2º grau. Tem internet aberta para todos os moradores e tem 2 professores lá, um homem e uma mulher, que eles moram na escola, que eles só vão embora aos finais de semana, que é os que dão aula para os indígenas lá. Mas tudo que a gente aprende na escola normal aqui, eles aprendem lá também. É a mesma escola, a mesma coisa, só que lá eles estão numa tribo de índio e aqui a gente está dentro da cidade. Mas aí conforme a gente foi ver que hoje em dia tudo evoluiu bastante. Igual eu falei, os índios tinham internet aberta para todos, a maioria dos índios tinham celulares. E tudo que você vê aqui, você vê lá também. Eles tinham uma estrutura bem bacana. Conforme eu trabalhei esses vários anos, eu trabalhei em vários lugares, mas fiz muito freelance também. Fiz freelance em casa de show, fiz freelance em boate, barzinho, restaurante, festa particular. E tem vários músicos aqui de Paranavaí que eu trabalhava com freelance, como Marquinhos Diet, Evandro Almeida, Dr. Pacheco, os Mob Dicks. Então, eu fui uma pessoa que sempre trabalhei no ramo artístico. Ou com algum equipamento de som de algum lugar, alguma banda, ou fazendo freelance particular sozinho. Eu nunca quis me investir em equipamento de som, essas coisas. Eu sempre gostei de trabalhar na parte técnica, mas eu nunca comprei nada assim de som e deixei para mim em casa. Eu tenho minha mesinha aqui, tenho minha caixinha de som lá, mas é coisa que a gente faz mais particular pra gente, né? Para mim fazer o serviço de técnico e evento, a gente faz mais com o equipamento da pessoa que loca a gente, né? Quando a gente chega para fazer, que vai assistir um show, baile, um teatro, uma peça, você chega lá, você assiste tudo bonitinho, pronto e vai embora. Só cara, quando você vai fazer isso aí, a gente tem que lembrar que por trás daquilo lá sempre tem a parte da produção técnica. Tem o pessoal da iluminação, o pessoal da sonorização, o pessoal que é do cenário, os road que ajudam a carregar as coisas. Então, esse trabalho do artista, do músico ou do teatro, que é o ator, ele sempre depende do nosso trabalho técnico que a gente faz, né? Igual o rapaz da peça de teatro não vai lá fazer a peça sem o cenário dele estar montado, a iluminação ligada, ou o microfone que o pessoal vai usar para falar, tudo ligado certinho. Então eu vejo a gente como um trabalho artístico também aqui na cidade. Apesar de a gente não ser muito visto igual eles, por não ser um instrumentista, ou cantor, ou um ator, o nosso serviço contribui muito para poder acontecer o evento que acontece em cada lugar. Eu nunca fui músico na minha vida, né? Eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão quando era mais novo, cheguei a fazer aula de violão, tudo, mas eu sou uma pessoa que não tinha o dom de tocar. Quando você nasce com o dom, parece que é diferente. O músico, quem é músico hoje em dia, ele nasce com o dom. Você pegar um violão, depois de uma semana você está tocando uma música. Eu já não, eu sempre tive os dedos mais duros, né? Então eu nunca fui uma pessoa fácil de aprender. E na parte técnica de sonorização, eu tinha facilidade em aprender. A parte mais difícil minha foi na parte de harmonização de instrumento, né? Porque quando você é músico, você tem muito ouvido para escutar as coisas e saber os volumes certinho, o tom que tem que tocar, tudo. E já como técnico não, você tem que fazer a harmonização dos instrumentos para não ficar nada sobrando e ficar tudo bonitinho para poder a pessoa ouvir lá na frente. No tempo que eu trabalhei com o Hélio Escobar no Dom Pedro, foi um tempo que eu aprendi a desenvolver bastante essa parte técnica minha, né? Porque eu fazia o que? Eu pegava, passava o som com as bandas para fazer e colocava um programa do notebook do lado para gravar o áudio. Que esse áudio que gravava, no outro dia, o outro dia que passava, eu ia lá e escutava e via como é que ficava a sonorização. A partir daquelas gravações que eu fazia,
e eu ia desenvolvendo a minha técnica, ia aprender. E aquele tempo lá, você não tinha muita internet igual tem hoje, né? Então, hoje em dia, você quer saber de alguma coisa, você vai lá, procura na internet, 1 minuto aparece. E aquele tempo a internet que eu trabalhei com o Dom Pedro não era acessível para todo mundo, era poucos que tinham em casa e não tinha celular moderno igual tem hoje, né? Então, foi uma parte mais difícil de aprender. Hoje em dia, eu trabalho ainda fazendo uns freelances aqui na cidade, em alguns restaurantes ou barzinhos, mas nada comparado do que eu fazia há um ano atrás, que era serviço toda semana, 3, 4 serviços por semana. Então, esse ano agora, eu até para complementar a renda, eu continuo trabalhando aqui de casa agora, fazendo uns salgados, eu e minha esposa. A gente vende uns salgados congelados para poder complementar a renda. E eu ainda faço meu serviço ainda de freelance, né? Mas bem pouco, nada comparado do que era há um ano atrás. E eu quero dizer o seguinte, eu sou muito grato por ter aprendido tudo que eu aprendi. Eu sou grato ao Mike, ao Cláudio, ao Hélio Escobar, Sidney Costa. Foram muitas pessoas que me incentivaram a trabalhar nesse ramo e fazer muito por tudo aqui na cidade. Eu também, não posso deixar de falar, gostava sempre de fazer os serviços sociais aqui na cidade, né? Você fazer o serviço voluntário. Por exemplo, o EFTA que eu fiz lá para a igreja da paróquia é um serviço voluntário. Tem um amigo meu, músico aqui de Paranavaí, que chama Marquinhos Diet. E ele tem um projeto que ele fazia todo ano também, que chamava Fute Rock, que era sem fins lucrativos, mas pensando na música, né? E no entretenimento pessoal todo da cidade. O Fute Rock eu ajudo eles até hoje a fazer. Esse ano a gente não fizemos porque não teve, porque por causa da pandemia. O último Fute Rock que a gente participou foi ano passado. Mas é um serviço voluntário aqui da cidade de Paranavaí também, e que eu sempre quero contribuir, sempre que eu estiver disponível aqui na cidade, eu quero poder estar lá para ajudar. Igual eu disse agora, agradecer a todo mundo, agradecer Cláudio, Mike, Sidney Costa, Sidney Schutz, Hélio Escobar, Marquinhos Diet, Evandro Almeida, William Rogério, que é outro músico. Todos eles me incentivaram e me ajudam hoje nesse ramo de música, como técnico de som. Sempre faço serviço com eles e eles são as pessoas que são sempre do meu lado aqui. Eu quero agradecer também a minha esposa, que é uma pessoa que tem me ajudado bastante aqui na minha casa, no meu dia a dia. E vou dizer o seguinte, tudo que eu sei hoje, eu sei por causa de Paranavaí. Tudo começou aqui em Paranavaí, as pessoas que eu conheci que mexiam com sonorização eram de Paranavaí, todo mundo é da cidade. Então meu foco maior é sempre Paranavaí. Quando eu ia trabalhar para fora, alguém me perguntava que cidade que você é, eu digo com muito orgulho que sou de Paranavaí. E tudo que eu sei até hoje, agradeço aquelas pessoas que eu falei anteriormente. Igual eu falei para vocês, pessoal, toda vez que você for num show, num evento, e você vê tudo pronto lá, montado, ligadinho, você tenta lembrar que tem alguém que está trabalhando por trás daquilo tudo. Que não só chegou o músico lá, sentou, tocou e foi embora, não. Teve o pessoal que chegou, ligou a iluminação, fez o cenário, fez a iluminação, e fez tudo que a gente precisa poder confortar e deixar o público assistir na maior paz integral de todas. Então, igual eu falei, nosso serviço é sim artístico também, porque todos que fazem esse serviço dependem da gente. Outra coisa que eu quero falar, eu tenho muitas histórias para contar, né, de sonorização. Aqui não dá para poder falar tudo porque eu tenho que fazer um resumo e contar mais ou menos a minha história de vida, né? Mas eu procurei passar a maioria das coisas que eu fiz para você e dizer que essa pandemia para a gente foi muito difícil. Ele acabou acabando com muito serviço nosso com os músicos aqui da cidade, músicos, instrumentistas, bandas que tinham, até locadoras de som, todo mundo está parado devido a essa pandemia. Essa pandemia foi uma parte que foi muito negativa para a gente no nosso ano aqui agora. E eu tenho torcido para que isso acabe logo, para a gente poder voltar a trabalhar normalmente, sem nenhum problema. E se Deus quiser, logo logo essa vacina nossa vai estar à disposição e a gente vai poder vacinar o pessoal em massa e conseguir voltar a ter uma vida normal. Pessoas que gostavam de ir no baile, dançar, outros que gostavam de ir no barzinho, ver uma música ao vivo. Para tudo que você precisava aqui, a pandemia estragou o lado de todo mundo aqui. Então, esse ano foi um ano mais difícil para a gente, mas se Deus quiser, ano que vem agora, 2021, vai tudo mudar e a gente vai começar do zero, vamos poder voltar como se nada tivesse acontecido, voltar a uma vida normal, né? Eu já agradeci a todo mundo aqui, agradecer minha esposa, agradecer meus pais, minha mãe, que me ajudaram muito nesse período de pandemia agora. E dizer o seguinte,
Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Então, vamos focar, vamos ter fé em Deus, que tudo isso aí vai passar e a gente vai poder ter uma vida normal e tranquila novamente, tá bem? Meu nome de novo é Alexandre, quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo e dizer que eu estou aqui e eu sou mais um sobrevivente dessa pandemia e que vou voltar a trabalhar normalmente, se Deus quiser, sempre buscando o melhor para mim e para nossa cidade aqui na cidade de Paranavaí, tá bem? Para vocês todos, muito obrigado, até breve.